Fala rapaziada, tudo certo? Chegando aqui no canal com mais informações. Isso porque o Botafogo já definiu alvos para substituir Lucas Perry e Adrielson, dois dos principais destaques do Botafogo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro desse ano. Já têm seus destinos quase que definidos, né? Eles devem jogar no Lyon em 2024, uma outra equipe, um outro clube de John Textor. E por conta disso, o Botafogo já está mapeando o mercado e já está de olho em um goleiro e um zagueiro para substituir esses dois jogadores. E eu venho aqui trazer para vocês quais são esses nomes, quem são esses atletas e como é que está essa negociação do Botafogo com esses jogadores. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, rapaziada, isso porque o zagueiro escolhido é o João Vitor, brasileiro de 25 anos, revelado pelo Corinthians, hoje é atleta do Benfica de Portugal. Quando ele subiu para o profissional lá do Corinthians, teve que ser emprestado para o Atlético Goianiense para ganhar um pouco mais de experiência, para ter um pouco mais de oportunidades. E depois do empréstimo, quando ele retornou para o Corinthians em 2021, se destacou, cara. Foi muito bem, não à toa atraiu o interesse do Benfica quando a equipe portuguesa o contratou. Só que no Benfica ele viveu momentos muito, mas muito complicados. Inclusive nesse ano de 2023, do início até o meio do ano, ele atuou emprestado por o Nantes da França. Retornou de empréstimo e viveu momentos ainda mais turbulentos. Isso porque em outubro o atleta acabou sendo afastado do Benfica por conta de um ato de indisciplina, tá? O treinador da equipe portuguesa, o Roger Schmidt, alemão, em um treinamento teria feito uma cobrança pedindo um pouco mais de empenho ao zagueiro brasileiro. E ele não teria gostado muito dessa situação e aí isso causou uma turbulência lá com o atleta e o treinador alemão. Ele, inclusive, depois teve muitas dificuldades para receber oportunidades e nesse momento está na lista de negociáveis da equipe do Benfica. Ele que trabalhou com o Lucas Veríssimo, outro zagueiro brasileiro que se destacou no Santos, na Copa Libertadores, hoje zagueiro do Corinthians e também atuou lá com o João Vitor na equipe portuguesa. Só que ao saber da informação que ele está na lista de negociáveis, há alguns probleminhas aí. Isso porque quando o Benfica o contratou, havia uma esperança da equipe portuguesa de que o João Vitor fosse dar um retorno a médio e longo prazo, até por ser um zagueiro novo, principalmente quando o Benfica o contratou. Só que há um problema nisso. O João Vitor tem contrato com o Benfica até 2027 e uma multa rescisória de cerca de 100 milhões de euros. Um valor totalmente irreal aqui para algum clube do futebol brasileiro pagar 100 milhões de euros para contratar um jogador, ainda mais um zagueiro, né? E o Benfica tem o desejo de vender o atleta, né? Como eu citei, como ele está na lista de negociáveis, o Benfica quer se desfazer do jogador com uma venda. Só que tá o problema aí, o Botafogo não quer pagar esse valor, não quer contratar o jogador num primeiro momento. Então a equipe do Rio de Janeiro deseja um empréstimo do João Vitor para ver como ele vai desempenhar na equipe do Botafogo, mas com uma opção de compra. Então se esse desempenho agradar a comissão técnica, agradar o clube, o Botafogo tem sim, num futuro próximo, um desejo, né, de contratar o jogador com um valor bem mais baixo do que a multa rescisória, tá? Então o Botafogo quer um empréstimo com uma opção de compra. Não é o que a equipe portuguesa quer, mas há um otimismo dentro do Botafogo em conseguir essa contratação por meio de um empréstimo com opção de compra, porque os laços entre as duas equipes são muito bons, cara. A gente tem que destacar que recentemente o Botafogo conseguiu o empréstimo do Gabriel Pires, prorrogou o empréstimo até o fim desse ano e está negociando, está conversando para prorrogar ainda mais o empréstimo do volante do Botafogo para pelo menos até o fim do ano que vem. É uma situação atípica, diferente, não é muito comum isso,
mas mostra como há essa boa relação entre os dois clubes, né? O Botafogo está com muito otimismo, não só por mais um empréstimo do Gabriel Pires, mas também por essa vinda do João Vitor, né? Um jogador alto, rápido, tem bastante explosão, tem o jogo com os pés muito bom. É claro que ele ainda tem coisas a evoluir, é normal, ainda pela idade, não é tão novo assim, mas tem 25 anos, tem uma margem de evolução ainda boa, é um atleta com uma boa projeção. O scout do Botafogo é uma referência, né? Então tá aí o interesse nesse atleta que, apesar desse momento de indisciplina, né, dessa turbulência que ele teve no Benfica, o clube quer contratar o jogador. E o goleiro escolhido para substituir Lucas Perry é o Aldair Quintana, de 29 anos, goleiro colombiano. Apesar de ter passagens nas categorias de base do River Plate da Argentina, ele foi revelado pelo Independiente Medellín e desde 2019 é atleta do Atlético Nacional da Colômbia, apesar de ter tido uma boa passagem também no Tolima alguns anos antes, tá? Nessa temporada de 2023 ele atuou emprestado ao Deportivo Pereira e se destacou por lá, tá? Foi um dos grandes nomes do Deportivo Pereira na Copa Libertadores desse ano. A equipe acabou sendo eliminada nas quartas de final pro Palmeiras, mas ele se destacou principalmente individualmente, né? Inclusive o Deportivo Pereira eliminou o Independiente del Valle do Equador nas oitavas de final, uma equipe que era considerada a favorita, né? Até pelos títulos recentes, principalmente da Copa Sul-Americana que o Del Valle teve aí nos últimos anos. E ele também se destacou na fase de grupos, cara. O Deportivo Pereira caiu num grupo com o Boca Juniors, com o próprio Colo-Colo. E na fase de grupos, o Deportivo Pereira teve uma das melhores defesas da competição, principalmente pelo desempenho que o Quintana teve. É um goleiro com experiência no cenário sul-americano, não só disputou a Copa Libertadores desse ano, mas também de 2021 com o próprio Atlético Nacional. Àquela altura a equipe colombiana acabou caindo na fase de grupos, e aí principalmente pelo desempenho que ele teve nessa atual temporada, e de certa forma pelo Botafogo não ter que pagar altos valores assim, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, o clube do Rio de Janeiro demonstrou interesse na contratação do atleta. Qual é a situação financeira do Quintana nesse atual momento? Ele tem contrato com o Atlético Nacional até 2024. O seu contrato de empréstimo com o Pereira vai terminar, né, no fim desse ano. O Pereira fez uma proposta ao Atlético Nacional para contratar em definitivo o atleta. Cerca de 300 milhões de dólares, o que equivale a R$1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos do atleta. Essa proposta foi feita recentemente, só que o Atlético Nacional recusou, tá? Acha que os valores são baixos pelo que o Quintana apresentou e pode apresentar também. E aonde que entra o Botafogo nessa situação? A equipe carioca ainda não fez nenhuma proposta, diferente do Deportivo Pereira, mas entrou em contato sim com o Atlético Nacional, consultou, dizendo que tem o interesse em contar com o atleta, em contratar o jogador, o goleiro, e fez essa consulta realmente, né, pedindo mais informações à equipe colombiana, porque quer contar com um goleiro para 2024. Ainda não há informação se o Atlético Nacional deu uma resposta positiva ou negativa, se falou de valores, mas a informação que nós temos é que o Botafogo sim entrou em contato com o Atlético Nacional, demonstrando interesse na contratação do atleta. O Quintana não é um jogador tão novo assim em comparação com o Lucas Perry, né? Não é um goleiro com margem de evolução grande para a Europa, mas é um goleiro com característica diferente, né? Alto também, mais de 1,90, cerca de 1,95, com experiência na Copa Libertadores, o que pessoas ligadas à SAF do Botafogo entendem como fundamental. Pouquíssimos atletas do Botafogo desse atual elenco disputaram a Libertadores, só o Danilo Barbosa, que disputou com o Palmeiras, foi campeão inclusive com o Palmeiras, que é assim o mais relevante, mas poucos tiveram essa participação no cenário sul-americano, né, na competição mais desejada do futebol sul-americano, né, do continente.
Então, a diretoria, né, as pessoas ligadas à SAF do Botafogo entendem isso fundamental para a próxima contratação, principalmente para a posição tão fundamental, tão importante que é a de goleiro. Vamos aguardar, vamos apurando novas informações, mas fato é que o Botafogo já definiu alvos para substituir dois dos grandes destaques da equipe no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. PR e Adrielson deve ir para o Lyon, João Vitor e Quintana estão sendo monitorados, estão sendo consultados e o Botafogo quer sim contar com atletas para a temporada que vem. E aí, os nomes agradam você, torcedor? Manda pra gente aqui nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.